Fala, preciosa! Estamos aqui com mais um episódio para edificar a sua vida e está conosco hoje a psicóloga Keila, que eu tenho certeza que irá edificar e será um testemunho forte. Então não saia daí não, porque Deus irá falar com você. Amém? Keila, já quero fazer a pergunta direta já. Quem é a Keila? Olá, preciosas. A Keila é uma mulher resiliente. Sou psicóloga, mãe, filha também, né? E acho que a minha maior característica é essa, é resiliência. Oh, glória. E a Keila nasceu no lar evangélico? Não, não nasci num lar evangélico e, e eu fui iniciada, né, na igreja católica Aham. e a minha conversão ela passa por uma história, né, eh, de um encontro. Eu tive uma experiência com Deus. E foi algo que aconteceu quando meu filho, eu descubro o diagnóstico de diabetes tipo 1, Nossa. quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses. Oh, meu Deus. Até 1 ano e 8 meses, meu filho não tinha problemas de saúde, era uma criança normal, como outra criança qualquer. E 1 ano e 8 meses ele abre o quadro. E aí vocês podem estar pensando, né, mas como que ela sabia que era diabetes? Como ela descobriu Aham. isso, né? O quadro é muito comum, a criança é um tripé, né? A criança começa a emagrecer demais, perde peso em pouco tempo, come demais, bebe demais e urina demais. E o que Nossa. que é esse demais? O demais é assim: quantas fraldas noturnas uma criança normal usa? Vocês já tiveram filhos? Uma, É isso que eu ia falar. no máximo duas, não é? O meu filho usava um pacote por noite. Meu Nossa. Deus. Ele acordava e pedia água, ele falou muito cedo, e ele pedia água, mamãe. E eu dava um copo, era pouco, eu dava, daqui a pouco eu tinha dado o litro, e estava querendo mais. Ele jantava, né? Jantava, ele almoçava, jantava, fazia as refeições. E ele comia praticamente um prato de comida que um adulto comia e ainda pedia mais. Ele queria mamadeira. Eu falei, alguma coisa está errada. E levei ao médico. O médico pede um exame, era final de semana, e eu teria que esperar até a segunda, mas ele falou: pode fazer esse exame, tenta fazer o mais breve possível. E tínhamos um parente que trabalhava num hospital, Aham. que era chefe do laboratório desse hospital em Niterói. Nós levamos o meu filho até lá, em jejum, que já foi muito difícil fazer o jejum, porque ele sentia muita fome e muita sede. Tadinho. Foi o sofrimento. Quando eu levei, ele antes de tirar, quando ele tira o sangue, ele passa pelo aparelho, né, de glicose, de verificar a Aham. glicose, e ele pinga uma gotinha lá. Em jejum, a glicose dele estava Meu 535. Nossa. Deus. Sim. O normal, né, de uma pessoa sem diabetes a glicemia tá aí até 99. 100. 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses. Meu Deus. E ele só vira para mim e fala assim: você tem que procurar um médico urgente. Gente, eu mãe de primeira viagem. A minha ficha não tinha caído. Você não sabia nem Não, a gravidade. para mim diabetes era só Cortar não dar açúcar. o açúcar. Quem dera fosse. E aí, quando foi no domingo, eu em casa, o pai dele tinha ido pescar. Naquela época não tinha telefone, né, gente? Então Sim. não era como hoje que tem toda É, essa é. tecnologia. E ele começou a ficar muito mole, muito desanimado, ele já não respondia mais a quase nada. Minha mãe passa na minha casa e fala: "Vamos comigo". Eu fui com a minha mãe para casa dela. Quando chegou lá, ele piorou muito, eu levei à emergência Meu de um Deus. determinado hospital. E aí, aqui em São Gonçalo mesmo, no município, ele tinha plano de saúde, a médica vira para mim e fala assim: "Que isso? Hoje eu só peguei criança gripada, levei até um susto. Calma que eu vou chamar outra médica, que tem mais experiência". A outra médica veio, olha para minha cara e fala assim: "Então, mãezinha, eh, o seu filho, o aparelho do hospital de glicose não estava muito legal,
Então ela não conseguia saber quanto a glicose dele estava, furava o dedo e o aparelho dava erro. Eu falei assim: "Mas eu tenho aqui, eu fiz hoje esse exame". Aham. Quando ela olhou novamente o exame, "Eu só queria confirmar, mas o aparelho aqui não tá legal". "Faz o seguinte, vai para casa", Meu desse Deus! jeito. Nossa, Quando se ele começar a suar, se ele começar ou se ele desmaiar, você traz ele, Meu porque eu só vi Deus! isso em livro. Realme ela não tinha experiência do que estava não, vendo. não. E E uma aí irresponsabilidade, né? ela não Uma tinha o imprudência. conhecimento, ela poderia ter ligado para alguém, É, e que era até de costume desse hospital ligar para a médica que posteriormente foi a médica dele. E aí eu falo para ela assim: "Doutora, eu trouxe para salvar, o cemitério eu sei onde é". meu E Deus. volto para casa desesperada, desesperada. Eu não tinha seguia nenhuma religião na época, então esse apoio me faltava, né. Aham, Porque hoje eu sei a diferença que faz na minha é vida Sim. ter verdade. o meu Deus, né, ter Jesus, é tão Aham, bom, né, é gente. E é maravilhoso. maravilhoso. E aí, eu voltei para casa da minha mãe, e aí, eu não sabia mais o que fazer. Eu botei ele no sofá e ele não respondia mais a nada, e ele foi cada vez ele estava entrando em coma, porque ele estava entrando em Aham, cetoacidose. E eu não sabia o que era isso. E eu, no desespero, ajoelho no chão da cozinha da minha mãe, ela estava no quarto com ele, eu ajoelho e falo: "Senhor, o Senhor me deu e só o Senhor pode me tirar". meu Eu não tinha Deus. ouvido isso em lugar nenhum, isso veio no meu coração e eu só repetia isso, e eu pedia: "Eu preciso da sua ajuda". E aí, de repente, eu levanto a minha cabeça e olho para a parede e abre uma tela viva na parede. Aleluia. A tela se movia e eu falava: "Eu acho que eu estou ficando louca". Porque eu tô vendo uma coisa se mover. Que é isso, gente? Tô vendo coisas? E a tela se movia, eu falava: "Senhor, se o Senhor está falando comigo, seja mais claro, porque eu não estou conseguindo enxergar". Eu esfregava os olhos, porque Aham, eu parecia que eu não estava acreditando, né. E aí eu vejo a imagem de uma menina, uma criança, e eu falava: "Eu não sei quem é, Senhor". E aí vem à minha cabeça, à minha memória, que alguns anos atrás, um tempo atrás, eu tinha ido no aniversário e eu fui oferecer o refrigerante e essa criança olhou pra mim e falou assim: "Tá querendo me matar, é tia?". 3 aninhos, gente. E eu falo assim: "Que é isso?". Aí ela fala assim: "Eu sou diabética, se você me der isso, você me mata", nossa. né. E aí eu entendi o recado do Senhor. Eu liguei pra pessoa da falei: "Quem é essa criança?", né, "Que foi assim nesse aniversário?". Aham, A pessoa falou: "É minha vizinha". E ela é diabética. Eu falei: "Eu preciso falar com a mãe dessa criança". Só que eu moro no Porto Novo, né, aqui na minha cidade, e num bairro, vamos dizer assim, e eu estava em outro. A mãe dessa criança ficou tão desesperada que ela foi na minha porta bater lá, meu Nossa. porque ela sabia da Deus. gravidade. E aí me ligam e falam: "Vem pra cá, pra casa dela". Ela era minha vizinha, gente. Meu Nossa. Deus. Eu moro no meu bairro, hoje eu tenho, né, 52 anos, não me importa falar a minha idade. Eu moro lá desde que nasci. E Eu nunca te conheço todo mundo no meu bairro. Como eu não conhecia essa pessoa? Não Não sei. conhecia a história, né. Não. Mas Deus nos surpreende, né. Deus cuida, né. Deus cuida e eu nunca tive dúvida desse cuidado. E Aham. eu vou até a casa dessa pessoa, compro um aparelho de glicose no meio do caminho que ela me mandou comprar, e chego lá, ela verifica e tá 500, quase 600 de Meu glicose. Deus do céu. Ela liga para a médica da filha dela, que foi um anjo que passou na minha vida também. Eu posso dizer com toda clareza e com toda certeza do meu coração, eu tinha certeza que isso aconteceu na minha vida, mas que Deus colocaria pessoas no meu caminho, anjos para me ajudar. E aí, ela liga para a médica, ela fala a quantidade de insulina que teria que ser aplicada. Essa pessoa, essa mulher fica indo na minha casa, né, que é a minha vizinha linda, maravilhosa, na minha casa até que a médica voltasse do congresso. Meu Te deu todo o suporte Deus. Todo o necessário. suporte. Muito forte, Deus cuidou Keila. nos detalhes. Nos detalhes. Tudo que a médica no hospital não fez, a sua vizinha fez. Fez. Com a assistência de uma médica à distância. Sim, mas ela sabia o que fazer. Deus de É. detalhes, né. E aí ela me ajuda, porque naquela época, gente, hoje existem as canetas de insulina,
né, para quem não conhece. O diabetes na infância é diferente do diabetes da vida adulta. Existem vários tipos de diabetes. Os mais falados são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o que dá é o que envolve a criança, né, é o que acomete crianças. Então, eu vou explicar só rapidamente, gente, para vocês terem noção. O pâncreas ele para de funcionar, então ele não produz insulina. O diabetes, quando ele ocorre na meia-idade, né, é como se o seu pâncreas ele só ficasse preguiçoso. Então, com o remédio, estimula a produção de insulina. Na infância não existe remédio via oral, Nossa. precisa ser injetável. Então, naquela época, as canetas de insulina que hoje são uma coisa normal de todo mundo usar, naquela época era uma coisa rara de conseguir, era difícil, né? Até os médicos estavam conhecendo ainda como era o uso, como e que efeito, como era o efeito. Então, assim, era na injeção. E uma coisa que eu sempre dizia na minha vida, uma coisa que eu nunca seria era médica. E veterinária, que se tiver que furar alguém, eu morro. Meu Deus do Nossa. céu. Olha como Deus coloca a gente à prova. E aí eu me via para salvar a vida do meu filho, tendo que fazer isso diariamente várias vezes. A cada coisa que ele comia precisava ser furado. Nossa, na barriga? Na barriga, no braço, na Ah, pode ser. perna. Ah, Existem locais de aplicação da insulina, né? É aqui na lateral da coxa, na barriga, na lateral do braço, aqui atrás, né? Mas tem os locais corretos. Pra não aham. ficar no mesmo lugar, pra não ficar dolorido, né? Não é nem para não ficar dolorido, é porque se você aplica no mesmo lugar, a insulina ela se concentra ali e não faz o efeito. Cria Nossa. calos, cria Nossa. alguns problemas. Então, assim, tem motivos para tudo, né? Então, esse era um dos motivos, tinha que fazer Sim. essa rotatividade. Gente, era muito difícil para mim pegar uma seringa e ter que furar o meu filho Ai, meu com 1 ano e Deus. 8 meses. Meu E não era Deus. furar uma vez só. Depois de 1 ano só, né, que veio usar a insulina na caneta. Mas voltando lá, né, nessa minha história. E aí, eu tinha certeza que eu tinha tido uma experiência com Deus. Mas como o ser humano é teimoso, né? Você acredita que eu só fui me batizar quando o Breno tinha 15 anos? Nossa. 15 anos se passaram. 15 anos. Olha como o ser humano É teimoso, é né? teimoso. A gente é medíocre, né, gente? É. A gente é orgulhoso. O orgulho, né? A gente sente esse orgulho, acha que vai dar conta de tudo na vida e a gente não dá. Não É. está nas nossas mãos. A gente não tem esse controle. Com 10 anos, não fui eu que levei o Breno para a igreja, para essa, né, para essa prática da religião. Não. Foi ele que me levou. Nossa. Com 10 anos, ele chega em casa e ele fala assim para mim: mãe, e foi uma luta a vida toda, tá, gente? Medicamentos caríssimos. Mas eu vou dizer para você, nunca faltou. Aleluia. E teve Deus algum supriu. momento que você achou nesses 10 anos que você iria perder ele? Achei. Achei várias vezes. Teve várias hipoglicemias graves, né? Era assim. Às vezes eu saía de pijama na rua correndo para comprar uma Coca-Cola na esquina, porque a glicose ela descontrola às vezes. Então, da mesma maneira que ela vai a 40, daqui a pouco ela vai a 600. Meu Deus. Então, você precisa controlar com alimentação, esporte. Existe uma série de coisas que a gente faz. Mas, às vezes, a criança está com uma virose e aí você não tem o controle sobre isso. Todo o organismo altera. E, às vezes, durante o dia, a emoção, tudo faz com que a glicose suba, desça. Então, assim, é uma situação bem complicada. E, às vezes, a glicose abaixava, que é o que a gente chama de hipoglicemia, né? Ela está abaixo de 80. E aí, quais são os sintomas? Sudorese, confusão mental. Porque você imagina, o que faz o nosso corpo se mover? Energia. E a energia vem da onde? Do açúcar, do carboidrato, da alimentação. Se o corpo está sem energia, o que acontece, gente? Para. É igual carro sem combustível. E às vezes a glicose ia assim a 50, 40, e aí ele podia entrar em coma. E no caso do Breno, né,
eu descobri que Coca-Cola fazia subir bem rápido. E era o que ele conseguia comer naquele momento. Aham. Então, várias vezes, quando eu saía na rua, correndo, os vizinhos já Já sabia. sabiam. Muitas vezes, já quando me via vindo, o cara do bar, ou, né, ou do depósito de bebida, já corria na geladeira, pegava e vinha no meu encontro e falava, paga depois. Prontamente te dava Sim, assistência. meus vizinhos me ajudaram muito. Minha família me ajudou muito. Eu tive muito, assim, eu não tive muito apoio no sentido, uma rede de apoio que ficasse com o meu filho. Porque também a pessoa tem medo também, né? Por favor, né? É, Sim. que é difícil mesmo. A criança passa mal, Vai fazer o quê? Ninguém sabe o que fazer. é Como vai difícil. socorrer? É difícil. Mas eu tive ajuda. Na medida do possível, Não, eu tive. sei, aham. E aí, o Breno chega em casa, né? Com Foi 10 anos muita de idade. luta, mas nunca faltou nada. Com 10 anos e fala assim: você pode me colocar uma roupa de sair? É uma roupa de festa que eu preciso. Não é roupa de ficar ali na rua, não, tá? Aí eu falei: o que houve? Aí ele fala assim: eu recebi um convite a abrir uma igreja aqui na minha rua e eles me convidaram. Eu sou convidado especial, você Oh, meu sabia? Deus. Ou seja, Olha a importância da houve evangelização, gente. evangelismo na vida dele. Não é? E até hoje, Breno tem isso com ele. Depois de batizar, ele leva as pessoas para a igreja, ele convida, ele vai Oh, buscar em glória. casa, ele é desses, né? E aí, eu falei, tá bom, vou botar uma roupa em você. Botei a roupa, ele fala assim para mim, você tem uma Bíblia? Ai, gente. Eu falei, olha, tem uma Bíblia aí que uma vez alguém deu de presente. Aí fui lá na estante, né? Caçar a Bíblia, já estava com as páginas até amarelas, né, gente? Que a gente bota lá, né? Sim. No Salmo 91 E fica lá. e acha que vai fazer, né? Surtir Fazer efeito. algum efeito. E aí ele levou a Bíblia, aquela Bíblia grande, e ele foi todo feliz. Depois eu fui à igreja explicar que ele não podia lanchar qualquer lanche, ele não podia comer qualquer coisa. E se ele sentisse isso e aquilo, alguns sintomas, que era para me chamar ali na minha casa, mas eu não ia. Ele ficou indo, Ele ficou indo. caminhando. Mas Breno não ia a lugar nenhum, Samantha. Pastor, ele não ia a lugar nenhum sem mim. Nossa. Mas para a Como, igreja ele fazia questão. e como eu não ia? Ah, você ficou acompanhando ele? Não, ele ia, eu ficava em casa. Isso nunca aconteceu na nossa vida depois Sei, que sei. ele ficou diabético. 10 anos, não, você sempre sempre. juntinho dele. Junto para tudo. A não ser na escola, que a escola eu tenho que agradecer muito àquela equipe. Eles foram anjos na minha vida. As crianças sofriam porque as escolas não aceitavam. E a escola aceitou meu filho, deu todo o suporte, me ajudou, procurou saber o que era. Os passeios, né? Que no início ele não ia. Também eles procuraram saber para poder levar ele, porque ele já Adaptar. estava ficando rapaz. E como é que ia com mãe atrás? Para É. adaptar tudo. Então, ele ia para a igreja e eu ficava. Até que um dia ele chega em casa, aí eu da rua, brincando. Aí eu falo, vambora que tá na hora de botar a roupa do passeio, tá na hora de ir para a igreja. Aí ele fala assim para mim, eu não vou. Uma rispidez. Meu filho nunca me respondeu. Ele é dócil, ele é super educado. Aham. Aí ele virou para mim e falou assim. Eu falei, que isso? Eu não entendi na hora, né? Eu falei assim, que isso? Vamos botar a roupa, vamos pro banho. Aí ele, você tá surda? Eu já disse que não vou. Uau. Nossa. E quando eu olho pro Breno, eu não reconheci o Breno ali, né? Naquelas palavras. Deu uma coisa que é, né, uma coisa que não é uma coisa, né? É o Senhor ali. Eu falei assim, eu vou tomar um banho. Vou tomar o banho. Ele vai pro banho. Ele foi pro banho. Eu fui, tomei meu banho, mudei minha roupa, falei assim, põe a roupa. Aí ele, eu não vou sair não, já não falei que não vou. Eu falei, mas hoje quem precisa ir sou eu. Nossa. Meu Deus. Através daquela atitude, Deus já estava trabalhando. Deus trabalhando em tudo. E aí eu fui para o culto. Quando eu cheguei, né, uma surpresa para a igreja, porque ela veio, a mãe do Breno veio, a mãe do Breno, você o quê? E aí aquela Foi coisa uma caminhada dele sozinho por um tempo. sozinho Né? por um tempo. E aí eu fui assistir o culto. E o culto é para o Senhor, mas a palavra falou tanto ao coração do Breno. E chegou em casa naquele dia, ele chorando, né? Foi tomar banho novamente para dormir, ele chorando falava assim para mim: sabe por que eu não queria ir?
porque eu sou um homem de pouca fé. Oh, meu Deus. Todas as vezes, mãe, eu oro com toda a minha força. Aí o pastor fala: Breno, ora com força, com fé. Eu oro, mas eu não fico curado. Oh, meu Nossa. Deus. E eu não sabia responder ao O que Breno. falar, né, nesse momento, É né? A única difícil, coisa né? que eu respondi para ele, e você pensa, né, a dificuldade, né? É mãe, psicóloga, estudou. As pessoas acham que a gente tem todas as respostas, né, gente? E aí não temos. Eu não sabia o que responder. E eu falei, a única coisa que eu disse para ele, eu falei, filho, Deus é bom. Aleluia. Amém. Isso eu sei. Deus é bom. E a partir daquele Aleluia. dia, eu comecei Oh, glória. a ir à igreja todos os domingos, né? Aquela crente domingueira. Iniciou a sua caminhada. Mas o importante é que Já eu fui. começou, iniciou. Eu fui. As barreiras estavam se quebrando. E eu fui. E aí eu comecei a ir, comecei a entender um pouco mais sobre a palavra, sobre esse nosso Deus que é tão bom, né, que cuida da gente. E aí o Breno continuou seguindo, ele sempre gostou de estar no grupo de louvor, e aí eu coloco ele depois de um tempo, porque ele ia, gente, e ele tocava nada, ele achava que ele estava tocando. Ele tinha guitarra, ele tinha violão, então ele fazia um barulho, ele achava que ele estava tocando. E o pastor nunca tirou ele lá da frente. Meu Deus, coisa Como não linda. entendia nada, eu achava que ele estava tocando sim. Né? Eu falei, acho que aqui eles ensinaram. Não, ele não sabia nada. Com cuidado com ele, né? Mas ele estava lá com a guitarra dele, né, com a boa vontade dele para servir. E aí isso foi muito importante. Eu coloco ele numa aula de música. E aí eu entendi que ele não tocava nada. Muito bom. E através dali, esse professor de música me convida para ir a uma outra igreja, onde ele tocava e chamou o Breno para ir junto. E era na Igreja Batista. E ali eu me encontrei na doutrina, Aleluia. né? Agradeço muito a Assembleia de Deus que me acolheu no início, né? Eu tenho um carinho por eles, são meus amigos até hoje. E aí, Breno vai comigo, que tinha mais jovens nessa igreja, né? E a gente se batiza na Oh, primeira igreja glória. batista lá. Eu estou na primeira igreja batista do Porto da Madama, com o pastor Isaac. Oh, glória. É, Exaltado é o nome do Senhor. Hoje eu estou lá trabalhando também na união da família. O Breno sempre gostou dessa parte de música, né, do grupo jovem, sempre foi atuante na igreja. Então, nós nos batizamos juntos, ele tinha 15 anos. Nossa, que Olha, trajetória, Keila. nossa. 15 anos. Você ainda demorou 5 anos ainda Ai, para se posicionar. e foi muita luta com essa diabetes. Eu Eu fiz imagino. muita reportagem, gente. Eu não sabia como conseguir a medicação, ia no fórum, não me ajudavam, ia na Secretaria de Saúde, na época, não me ajudavam. E aí eu pensei na minha cabeça, eu vou fazer o seguinte, eu tenho muita gente nesse Facebook. Na época era Orkut, gente, ainda, eu acho. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda. Peguei o telefone e liguei para e falei para uma emissora que eu precisava de uma reportagem para conseguir os insumos e a medicação do meu filho, desde pequeno. Eu vou ver se eu coloco isso na pauta, que eu não sei se isso é importante, não. Aí eu falei, eu vou te mostrar que é importante. Fui na rede social, né, e pedi. Meus amigos, vocês podem ligar e gastar 2 minutos do dia de vocês para ligar para esse número aqui e dizer que essa pauta é importante? Porque era cara a medicação. Hoje tem toda a tecnologia, né, gente? Hoje ele usa um aparelho no corpo. Ele tem quantos anos hoje, Keila? 22 anos. 22 anos. Desde os 11, quando ele teve uma hipoglicemia severa. Era um dia de semana. E tinha uma passeata de professores na cidade, a cidade estava parada. Todas as ruas tinham engarrafamento para o centro da cidade. Meu filho estava com uma virose e eu já estava 3 dias sem dormir. Cuidando dele sozinha, muito difícil. E o meu corpo não aguentou, porque a gente é humano, né? Então eu precisava verificar a glicose dele. 00:00, 3 horas da manhã.
Nossa. 5h. E nesse dia, quando eu verifiquei 3h, ela estava bem alta, ela estava 300. Mas ele já vinha sendo medicado. Então, uma hora ela ia, Abaixar. sim, e corria o risco de abaixar Até demais. até demais. E aí eu falei, eu não aguento, eu vou dormir um pouquinho. Só que esse pouquinho demorou, foi até 8h. Nossa. E eu acordei com ele convulsionando em cima de mim. Meu Deus. Apagado. Eu ouvi o barulho do carro da minha irmã saindo para o trabalho e eu só gritava socorro, socorro, socorro. Ela vem ao meu socorro, eu abro a porta e ele convulsionava. Eu peguei uma medicação SOS, que é uma injeção que aplica. Só que ninguém te fala. Eu achava que aquele SOS era como se fosse a caneta de insulina. Não era, tá? Era uma injeção que a gente tinha que pegar o líquido, enfiar num pó, sacudir, voltar para a seringa e aplicar. Gente, você imagina o seu filho convulsionando e você tendo que fazer isso tudo pela primeira vez, essas etapas todas sem saber. Eu fiz gritando, mas eu fiz, né? Desesperada, mas eu fiz. Apliquei essa medicação nele e fomos para o pronto-socorro. Ele já pesado para carregar no colo. Minha irmã colocou no carro. Quando eu cheguei na via principal, estava tudo engarrafado. Meu Deus. Ele apagado no meu colo. O motorista do ônibus via o meu desespero do ônibus, né, olhando. Ele saiu do ônibus, foi batendo nos carros e pedindo para abrir caminho. Até o pronto-socorro, porque eu não estava tão longe. Porque na emergência do plano de saúde dele eu não chegava. Não daria tempo. Não daria tempo. E aí eu fui muito bem atendida. Eu peguei um médico ótimo. É Deus colocando os anjos na minha vida. E eu nunca tive dúvida disso. Do cuidado de Deus. E aí esse médico atende, tira ele do coma, né? Porque aplicou lá na veia a insulina, a glicose para ele voltar. Ele volta. E aí foi uma luta, né? Eu me deparei pela primeira vez com essa situação na minha vida, porque nunca tinha acontecido isso. Aham. Que é muito grave, diabetes na infância. E aí eu volto para casa, e o Breno passa mal de novo, eu retorno para o hospital. Meu Então eu Deus do tive céu. muita luta. Era luta com a medicação, luta diária na escola, época de prova ficava nervoso, e aí altera a glicemia, para dançar nas festas da escola. Então tem todo, né? Não é só não dar açúcar. É muito difícil. Cada detalhe do dia a dia não era fácil, né? Não. Se apresentava dificuldades por E causa da mesmo condição passando dele. por toda essa dificuldade, por que eu não fui? Porque com Deus tudo é mais fácil. A gente vai passar dificuldade, mas a gente vai estar ali, Sim. tendo o apoio. E eu não entendia isso. Mas Deus foi me moldando, foi trabalhando, né? Ele foi moldando até que eu pudesse entregar, né, a minha vida ao Senhor. Isso é muito importante pontuar, né? Porque às vezes tem uma pessoa agora nos ouvindo que está passando por algum tipo de processo, mas que demora a entregar a vida a Jesus, né? Porque fica com muitas interrogações, muitas questões. Quero te dizer que Deus está falando com você. Sim. Vem para Jesus, que o fardo se torna leve. Olha o que Keila está falando, que se ela soubesse, ela já tinha aceitado a Jesus há 15 anos atrás, né? 15 anos atrás. Porque eles tinham 1 ano e meio e você aceitou Jesus quando ele tinha 10 anos, só se batizou com 15 anos. Com 15 anos. Demorou a se posicionar, né? E aí, Lani, eu peço às pessoas para ligarem, né? Voltando lá para terminar, para essa emissora. Eu congestiono o telefone. Aí me ligam na minha casa. Eu gostaria de falar com a senhora Keila, que é da emissora tal, tal, tal. Eu falei, oi. Então, a senhora pode ir na rede social e pedir para pararem de ligar, porque estão vindo muitos telefonemas e está complicado aqui. Eu falei assim, vocês vão vir quando? Na segunda-feira a gente vai estar aí, 7h. Aí eu falei, muito obrigada, eu vou esperar vocês. Segunda-feira eu peço para os telefonemas pararem, tá bom? Ou seja,
Vamos aguardar, né? Eu precisava da medicação. Sem a medicação, ele não sobrevive 2 horas. E assim, a gente se depara com você ter que enfrentar, você ter os direitos negados. Direito é algo que ninguém pode tirar de você. É Não é verdade. algo que te deram, é algo que ninguém pode tirar. E aí era uma desculpa daqui, era uma desculpa dali, eu não conseguia medicação, é caro, você já não tem cartão mais. A família ajuda, mas é difícil. É tudo muito dinheiro, né? E aí eu fiz a reportagem, e aí eu descobri que reportagem era algo que funcionava. E funcionou? Funcionou. A medicação chegou na minha casa, mas era uma luta, né? E eu fiz várias. E eu lutei, eu fui para o fórum e passei todos os dias de... Eu fiquei 8 anos sem trabalhar, gente. Eu me formei, Você teve que se anular por causa dele. sim. Eu me anulei, eu fiquei 8 anos, eu parei de trabalhar. Claro que para algumas pessoas isso não é tão fácil assim, né? E também não foi para mim, Eu imagino a mas dificuldade. eu recebi ajuda, e aí eu consegui, e com muita dificuldade, porque é difícil. Eu chorei muito, eu deprimi. As pessoas pensam que é psicóloga, ela sabe o que fazer, mas não é bem assim. Nós somos seres humanos e passíveis de sofrer tudo que qualquer um sofre, Sim. né? E eu só voltei a trabalhar quando ele tinha 8 anos de idade. Aí sim, eu voltei a trabalhar porque ele já estava mais, né? Já conseguia cuidar um pouco melhor de si próprio, me Ele ajudar. se entendia melhor, né? Sim, ele já se entendia melhor. E aí eu pude voltar ao trabalho. Eu lembro do dia que eu recebi a proposta de trabalho. O Breno chorou. Aí ele falava: "Eu tô chorando, mas é que eu tô tão feliz, você vai trabalhar, mãe. Mãe, você não vai mais precisar ficar só cuidando de mim. Eu não vou te atrapalhar mais, mãe." Tadinho. Eu falava: "Você nunca me atrapalhou, eu escolhi. Foi uma escolha. Sim. Eu escolhi." E o interessante é que você está falando de uma trajetória, né? Sim. Que começa com ele quase 2 anos, você chega ele aos 15 anos, lutando, né? E cada degrau, cada obstáculo que se colocou, você sentia que Deus estava ali solucionando o que era impossível, como foi o caso dessas ligações? Porque não é fácil. Eu não acredito que você, eu vou fazer isso porque eu vou alcançar aquilo. Não, acho que você foi caminhando, tentando, testando, sem saber se ia conseguir ou não atingir o objetivo. Eu não sabia que eu ia, conseguir, mas eu sempre tive muita fé. Amém. Eu tinha fé, eu tinha certeza do cuidado de Deus desde o dia do diagnóstico de Breno. Eu tinha certeza no meu coração. Então eu tinha muita fé. E as coisas iam acontecendo e eu ia observando o cuidado de Deus. Porque assim, Samã, a medicação, eu fui no fórum, consegui o aparelho que ele usa hoje, para vocês terem uma ideia, tá? Quanto custa? Para 6 meses a medicação custa em torno de 50 a 60 mil. Meu Deus. O aparelho que ele usa, 20 e poucos mil. Então, eu não tinha, gente. E como ele era uma criança que ele era assintomática, o que, que é isso? A hipoglicemia, a glicose dele chegava a 40 sem sintoma. Ele não suava, então ele podia entrar em coma a qualquer momento, sem que eu soubesse. E essa foi a justificativa da doutora para que a gente conseguisse esse aparelho. Entendeu? E esse aparelho era o que havia mais de moderno. Uhum. E hoje também é bem moderno. Existem outros mais modernos do que ele tem, mas assim, ajuda muito, dá uma qualidade de vida muito melhor, porque o aparelho fica com catéter no corpo dele, injetando insulina. Não é inteligente, ele é um aparelho que é programado, né, para tudo que ele come, né, para a dieta alimentar dele. Então, tem todo um, uma estrutura, né? Que o médico ali com ele, porque é um tratamento individualizado, vai saber o que ele come, qual exercício que ele faz e programa
esse aparelho para que ele injete a insulina nos horários corretos e mantenha a glicose a 100. Sim. Assim, ainda dentro da patologia dele, o que você pode dizer que seja mito, que seja algo que possa ajudar essa pessoa que está ouvindo, de ter esse cuidado, esse alerta? Olha, eu preciso dar atenção para tal situação, para tal característica, enfim, algo que você possa ajudar. Porque Então, você passou por cada detalhezinho. sei. Então, era muito difícil, gente. Por exemplo, ir à festa de aniversário, Hum. a sacolinha, o bolo, o tudo. É tudo. Não tem carboidrato. É salgadinho, é refrigerante, Sim. o suco também, que é industrializado. Então, o que a gente fazia? Vamos chegar na festa, vou chegar lá na sua pergunta. Vamos chegar na festa, vamos comer tudo e vamos brincar. Porque brincando acelerava o metabolismo e a glicose baixava. Então, uma coisa compensava a outra. Nossa. Só que as pessoas que estão em volta não entendem. Então, por exemplo, eu sofri muito preconceito no sentido assim, o Breno nunca sofreu preconceito direto dos amigos, não. Ele sempre teve uma vida muito próximo de tudo que é a normalidade, né? Mas o que é normal, né? Aham. Mas vamos dizer assim. Sim. Então, eu ouvia muito assim, gente, a moça ali tá furando a criança. Toda hora. Que absurdo. E quando eu dizia assim, filho, agora não pode. Não posso te dar o brigadeiro agora. Gente, custa o quê dar o brigadeiro ao garoto? Meu Deus. Um brigadeiro vai matar? Vai. Pior que Vai. Dependendo, vai. É. Então eu ouvi muita coisa. Outra coisa. Ele é diabético. Você dava muito açúcar? Você enchia a mamadeira dele de açúcar, né? Meu Porque na Deus. cabeça das mães, das pessoas, né? É falta de cuidado. E não é uma doença autoimune. Ninguém está livre. O quadro. Ah, hereditário. Quem tem na sua família? Ninguém. Temos pessoas, talvez, com diabetes tipo 2, né? E Diabetes. já com uma certa idade também. Isso. Mas, igual o Breno, Breno, quando teve, a doutora falou para mim, é 1 em 1 milhão. Nossa. Então, assim, a gente sofria muitas coisas. Ele, né? As crianças. E aí, a gente acaba também sendo multiplicador de informação. E eu ensinava isso para Breno. Ensine para as pessoas que estão à sua volta, filho. O que fazer nessa situação, o que fazer naquela situação, porque a gente acaba multiplicando conhecimento. É, porque é uma coisa que a gente quase não ouve, né, Keila? Sim. Principalmente com criança, né? É uma Sim. coisa muito séria, né? Sim. Não há informações sobre isso. Não há. Dia 14 de novembro é o dia da conscientização do diabetes, né? É o dia mundial. Então, em todo o mundo, fala-se sobre os cuidados, a prevenção, sobre informações sobre o diabetes. Então, a importância desse assunto, né? Que é mundial. Verdade. Os casos têm aumentado muito. Em crianças, não é porque comeu açúcar demais, gente. Por favor. Né? Alivia essas mãezinhas que elas não são culpadas. É engraçado, né? A nossa mentalidade é essa, né? Você já pensa logo assim, né? A criança. Você pensaria o quê? Foi muito açúcar que deram. Verdade. É isso que a gente pensa. E essa informação traz para nós, enquanto sociedade, não só para a nossa vida, mas para poder passar para o próximo. Sim. Porque ter esse dia que conscientiza traz para nós, além de informação, acesso a tratamento, né? Sim. Aquilo que você entende que precisa e direitos, né? Que a gente acredita que não temos e temos, né? Temos hoje em dia a rede pública, né? Ela oferece o tratamento para criança. As medicações já não são tão difíceis assim de conseguir, já temos maior acesso às canetas, a aparelhos, né, eletrônicos que nos ajudam. Hoje até o celular nos ajuda. Isso é muito bom, né? Tem um dispositivo que é colocado no braço e que com o próprio celular você faz a leitura da glicemia. Nossa.
Então, assim, muitas coisas, tá, gente? Hoje tem aparelho que imita pâncreas, tá tudo muito modernizado. Na época, antigamente, era muito mais complicado, era mais difícil, o acesso a tudo, a luta, e de qualquer maneira, a luta é muito grande. Vou fazer uma pergunta, mas agora não é para psicóloga Keila, é para mãe. Foram não, continua sendo Continua sendo, é uma doença É. crônica, né, gente? Tem Uma- tratamento. um percurso, né? E nesses anos todos, a mãe, a mulher Keila, deve ter se questionado, deve ter tido aqueles momentos isolada no canto, se sentindo às vezes até impotente, né, diante dessa situação. Como foi isso para você? Olha, foi muito difícil. Hoje eu olho para trás e eu tenho a certeza do cuidado de Deus. Sem Deus não seria possível, porque por mais que eu não fosse evangélica, eu tinha fé, eu acreditava que Deus estava cuidando de mim, que ia colocar pessoas que fossem me ajudar no meu caminho. Eu sei que eu demorei muito, né? Mas eu chorei muito. Eu passei momentos muito difíceis e eu vou dizer, talvez eu só esteja aqui porque o Breno me salvou. Não foi eu que salvei o Breno. Oh, aleluia. Meu Deus, Glória a Deus. meu Deus. É O muito Breno me forte salvou. isso. O Breno salvou a minha vida, eu precisava estar viva para cuidar dele. Eu entendia que era uma missão, eu entendia que... Eu vou contar algo aqui que eu não contei. Antes de eu ter o Breno, muito antes, eu queria muito estudar, e eu estava matriculada no mestrado, e eu falava assim, eu não quero filho não, gente. As minhas amigas da faculdade, todo mundo falava assim, gente, Então você já era formada em psicóloga? eu tive Breno com 30 anos. Ah, tá. Já era formada, já estava formada. E as minhas amigas da faculdade, né, falavam assim: essa aí é aquela que diz que não quer ter filho. Eu falei: não, mas eu quero estudar, eu quero ter o meu sucesso na minha vida profissional. Né? Criança, não sei. Eu sempre falava isso. Uma vez eu sonhei, tive um sonho mesmo, dormindo, eu tive um sonho. Sabe desses sonhos que você não sabe se você estava dormindo ou não? Que é uma coisa tão real que te toca. Eu sonhei e eu acordei. Eu estava assim, vinha uma pessoa na minha direção, mas que eu não via o rosto. Eu só via uma silhueta tão brilhosa, tão brilhosa, tão brilhosa. E eu só ouvia a voz. Eu não ouvia a voz, eu ouvia assim, mentalmente, a pessoa. Eu entendia que a pessoa estava dizendo para mim: você vai ter um filho. Eu sei que você não quer, mas você vai ter. E ele vai vir com uma questão que você não se preocupe, você não estará sozinha. Isso foi um sonho? Um sonho. Nossa, Nessa época que eu falava, eu não que quero ter você não queria filho. ter Eu filho. não quero ter filho. Eu sempre falava isso, eu quero estudar. E aí o tempo passou, esqueci disso, tá, gente? Aham, Isso aí passou. passou, foi tempo. Nossa. E aí, quando o Breno nasce, isso vem muito forte na minha cabeça no dia do nascimento do meu filho. A primeira coisa que eu pergunto, é normal? Tem algum defeito? Tira a roupa dele, eu quero ver tudo. Tinha nada. Vou com o Breno pra casa, a vida que segue, né? Aí eu falava assim, ainda bem que aquilo não aconteceu. Foi coisa da minha Coisa cabeça. da minha cabeça. E aí, com 1 ano e 8 meses, Breno abre o quadro. E aí eu lembro disso muito forte. E ficou o tempo inteiro na minha cabeça, você não estará sozinha. E eu tinha muita fé, e eu falava, Deus está comigo. E eu sempre que eu ia dormir, eu orava. Eu sozinha, mesmo não sendo evangélica, né, eu orava. E minha mãe sempre dizia assim, não sei por que você não é evangélica. Você tem perfil de evangélica, cara de evangélica, tudo de evangélica. Você não tem vício, você tem tudo de evangélica, por que você não é evangélica? E eu não era, né? Eu não me rendia, né? Aquele orgulho que não nos leva a lugar nenhum. É verdade. Mas não aceitava. Eu era. Não se enxergava. Eu era, no meu coração, eu era. Não se via dessa forma. Sim, eu já tinha aceitado Jesus como meu salvador, eu só não declarei. É verdade. É isso. E aí eu orava e falava assim, Senhor, por favor, se eu não conseguir acordar, me acorde na madrugada, me dê um sinal. Gente, todas as vezes, quase,
Tirando essa que eu estava exausta, alguma coisa eu acordava com barulho de alguma coisa. Uma vez foi o meu cachorro que me acordou, tá? O cachorro foi lá na cama e latindo, latindo. Falei, cachorro latindo de noite? Falei, o que que houve, Toreto? Aí ele latia, corria no quarto, latia, corria no quarto. Falei, é Breno, levantei. Quando fui no quarto do Breno, o Breno lavado de suor. Nossa. Eu acredito que ele tenha sentido o cheiro, porque dá um cheiro diferente, né? E ele... E era o momento de dar um suporte pro seu filho. Sim, eu levantei e socorri. Então, assim, várias coisas aconteceram na minha vida. O processo tinha que ser assinado, não tem ninguém para assinar, o que está acontecendo? Saiu a juíza, aí me entra, sou chamada no fórum. Aí eu falei, gente, só tenho medicação até semana que vem. Senhor, me socorre. Naquela semana eu fui chamada no fórum. A juíza queria entender que aparelho era esse. E aí eu sou chamada lá, mas elas têm um jeito de falar bem, né, assertivo, vou dizer assim, né? Aí ela falava, que negócio é esse? Você chega aqui com cada um, com uma receita de cada coisa, e o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Aí eu não conseguia falar, eu fiquei tão nervosa que me travei, olha que eu não sou de travar. Aí o Breno foi e falou assim, deixa comigo. Olha isso. Olha isso. Breno com uns 10 anos, 9. Deixa comigo. Falou assim, olha só, a senhora está estranhando aí, mas ninguém roubou nada aqui não. Minha mãe não quer, a intenção da minha mãe não é ruim, ela só quer a minha medicação. Eu vou mostrar para a senhora o que eu tenho. Arrancou, arriou a calça. Aí a juíza nervosa falava, bota a roupa, pelo amor de Deus. Aí ele falava assim, não, eu vou provar para você o que eu tenho, que aqui ninguém tá querendo se beneficiar com nada, não. Meu Deus. Nossa. Eu continuava travada. E aí ele começa, isso aqui é meu catéter, isso aqui. E ele começa a explicar todo o processo para ela. E ela falava, bota a roupa, não precisa. Aí ele, precisa sim. Nossa. E aí ela foi e falou assim, assinou, porque tinha que assinar, né? Para eu receber o valor, para eu comprar a medicação, levar a nota no fórum. E aí ela assina e um dia eu encontro com... E aí de tanto e tanto tempo, de 6 em 6 meses, eu tinha que fazer todo esse processo de novo para fazer o pedido. E aí uma vez eu tô lá no fórum, sentada, porque era desgastante, tá, gente? Imagina. Eu imagino, Todo mundo passava à minha frente, eu era a última. Meu Deus. Porque eles não entendiam, nem sabiam, nem ao certo como fazer o processo, como pedir. Então eu tinha que sentar, explicar tudo, pensar com eles. Não era algo fácil. E aí ela passa por mim e fala assim, oi, eu tô lembrando de vocês, é o menino do aparelho. Aí eu falei assim, sou eu. Aí ela, eu assustada, né, porque eu fiquei muito assustada com o que ela falou comigo, que ela veio meio que... Aí ela, olha, o que precisar, eu tô aqui, tá? Vê o que precisa direitinho, não deixa de trazer nada, qualquer coisa me procura. Eu já tô a par da situação, já conheço vocês. E assim, sempre aconteceu isso. No momento de Aparecer necessidade, Deus agia. aparecer alguém do nada. Aí uma vez eu fui num jantar para diabéticos. Fizeram um jantar, assim, foi no Rio, na Lapa, e convidaram o chefe de cozinha do Copacabana Palace, um cara para tocar um violão que era famoso, e assim foi, né? Para dar um pouco assim, eles faziam esses eventos para que a gente tivesse um pouco de conforto, de carinho também, porque já era tão difícil, né? E o aparelho do Breno tinha escangalhado. Eu falei, eu não vou, esse aparelho escangalhado, eu preciso verificar cada coisa que come, se ele passa mal. Aí, enfim, já estava tudo combinado com um rapaz que ia levar de carro, porque eu não dirijo para o Rio, né? E fomos. Chegamos lá, eu falei, eu peço o aparelho de alguém para verificar. Vamos sortear um aparelho. Meu Deus. Uau. Juro. Deus. Todo mundo que é do grupo de diabetes, porque tem um grupo, tá? A minha luta foi tanta que a gente reuniu as mães, fizemos grupo. E aí, vou sortear. Aí eu falei assim, vai sair para o Breno. Aí ele, vai sair para mim, tia. Aí todo mundo, vamos torcer. Saiu o primeiro nome. Não era Breno. Mas a pessoa não estava lá. Nossa. Saiu o segundo nome. A pessoa também não estava lá.
Saiu o terceiro, o quarto. Não acredito, Keila. Sim. O quinto nome foi o nome de Breno. Meu Deus. Todo o evento levantou e aplaudia. Oh, meu Deus. Porque eu tinha dito que eu estava, para minha amiga, que eu estava sem o aparelho. Mas na hora, a empolgação dele foi tão grande de dizer: gente, eu estou precisando, eu quero esse aparelho, vai ser Oh, meu. meu Deus. Meu Deus. Então, assim, como que eu vou duvidar do Deus- cuidado de Do Deus? que Eu não Deus tenho faz. como, Deus gente. de detalhes, né? Deus é o Deus que faz, né? Deus é o Deus que Que cuida, que providencia, providencia, que trabalha como quer, usa quem sim, quer. usa quem quer. E a minha vida toda foi assim até hoje. E Keila, eu acho que existe duas Keilas. Uma antes desse processo e uma hoje. O que você pode falar? Quem é a Keila hoje? E quem foi a Keila lá atrás? Hoje eu não teimo mais, eu entrego ao Senhor. Aleluia. A luta vem, eu entrego. Eu já não sofro mais como eu sofria, né? Eu sofria. Meu Deus, não tem medicação. Eu convertia no corpo, eu ficava doente. Olha, era uma luta. Ficava enlouquecida. Mas eu tinha que conseguir. E é quando as coisas começaram a vir da forma que veio, e que eu aceitei Jesus, e que eu conheci a palavra de Deus, então eu aprendi a ir entregando. Eu ainda tenho dificuldade, tá, gente? Eu sou humana. Claro, com certeza. A gente fala que nós, servos do Senhor, a gente está sempre em construção, né? Estamos. E tem coisa que também faz parte do seu traço de personalidade. Tem também E a gente isso. tem que lutar com essas coisas, né? Que são partes da gente, né? Fazem parte, mas que a gente pode melhorar. Então, assim, hoje, quando a luta vem, que eu começo a ficar nervosa, eu falo: para. Eu, serva, entregue ao Senhor. Aleluia. Entrega, descansa. Descansa. Você não tem o controle de tudo. Sabe? Para vocês, preciosas, ó. Vocês não têm o controle de tudo. Para de orgulho, para de achar que tem o controle de tudo. Não tem. Entregue ao Senhor. Ele vai fazer. Vai fazer, não vai faltar, ele vai prover. Aleluia. Não vai faltar. Às vezes você acha que vai faltar porque você não está na falta. Você não passou por isso. Nossa. Quando você chega na falta, e você se depara, e agora? Tem nada. Como é que vai ser? Eu não tenho. Deus vai lá, coloca no lugar. Aleluia. Ele provê. Então eu aprendi isso. Hoje, eu não sofro mais tanto. É claro que a gente fica nervosa, porque a gente é humano, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tento controlar isso, né, ao máximo. Mas hoje, quando começa a vir isso, eu já paro e falo: que é isso? Você não controla nada aí, é Deus que está no controle. Ele está controlando, ele comanda, ele está de posse de tudo. Vai dar certo, um jeito vai ter, e vamos seguindo, com fé. Aleluia. Amém. Porque se eu não tivesse fé, eu tinha uma fé muito grande. Eu acho que se eu não tivesse isso, eu não sei como seria, não. É. Eu repito, foi o Breno que me salvou. Não fui eu. E hoje você, como você falou, você tem um grupo no WhatsApp, é uma ajudando a outra. E como é que é? Deus te colocou algo nas tuas mãos para você levantar essa bandeira? Durante muitos anos, eu fui muito atuante, né, nesse movimento a gente chama de mãe pâncreas, tá, gente? Oh, meu Deus, mãe pâncreas. Né? Porque, na verdade, Que é uma lindo. deficiência no pâncreas. Para de produzir a insulina. Então, nós fizemos um grupo de mãe pâncreas. Tem vários grupos hoje em dia. Aham. O nosso é bem antigo, né? Então, a gente se conhece, a gente se ajuda, a gente se apoia. Eu faço palestras, fórum. O Breno também, desde pequeno, tá, gente? O Breno, com 10 anos, deu uma palestra na UF, Uau. porque ele conhece muito. Geralmente, os diabéticos conhecem muito sobre
o que ocorre no corpo dele para que o corpo não produza insulina e os sintomas, os desafios, o que é preciso fazer, tudo. Eles conhecem muito. Então, o Breno foi, assim, era uma das crianças que eu sempre dei, assim, muita autonomia ao Breno, tá? Então, com 3 anos, ele aplicava sozinho a insulina dele. Nossa. Isso não é comum. Eu nunca fui para banheiro para aplicar insulina. Eu sempre apliquei aonde eu estava. Se eu estava numa festa, se eu estava num shopping, porque eu ensinei para ele que não é feio se cuidar. Isso é. Ele não tem que ter vergonha disso. Isso é importante, né? A forma que você Sim. mostra, né? Então, o Breno hoje, ele tem a profissão dele, ele é barbeiro, ele tem a barbearia dele, ele faz esporte, sempre fez porque ajuda, né, a controlar os níveis de glicemia. Então, ele já passou, assim, por todos os esportes, tá, gente? Breno surfa, Breno sabe surfar, sabe, é professor de altinha, joga futevôlei, futebol, tudo. Eu acho que ele até patins, sempre juntos, eu e ele, sempre participamos de tudo, juntos, né? Inclusive no jiu-jitsu. E eu Caramba. queria deixar um recado aqui também, que é importante. Eu sou instrutora de defesa pessoal para mulheres. Eu dou aula de defesa pessoal para mulheres. Nossa, que legal! Então, assim, a Samanta já teve a oportunidade de verdade. participar de um É evento verdade. que eu costumo fazer no Dia Internacional da Cuidado, hein, Mulher. Moisés? É verdade. Que bênção! Mas, assim, não Já é. fiz 2 aulas de defesa pessoal com ela. E Moisés sabe disso? Sabe? E E que é bênção! importante porque a gente fala de autocuidado, É, a gente fala da importância da mulher se cuidar. E assim, a aula não é para ninguém brigar com aham. ninguém, mas é para É uma aprender defesa, a né? se defender numa situação de risco, de perigo. Que muitas vezes você está na rua, você vem do trabalho, as mulheres hoje têm essa vida ativa, elas trabalham, a gente faz 1000 coisas, né, gente? Então, às vezes é necessário saber, pelo menos, se livrar de uma situação Complicada, né? complicada, Delicada. agressiva, delicada. Gente, eu não esperava isso, hein? Eu sou, já Que era pra ser legal, faixa preta. hein? Inclusive, eu vou pegar minha faixa preta esse ano. Deus quiser e Ele quer. Ô, bênção! Porque já era para ser há muito tempo, mas eu falto, né? Eu vou estendendo. E aí o professor dessa vez falou para mim, o mestre, olha, chega, já deu, né? Você precisa se comprometer esse ano para terminar esse ciclo. Então, assim, eu tinha esquecido de dizer isso no início, né? Que eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou resiliente, mas também instrutora de jiu-jitsu, tá, gente? Muito bom. Assim, convido todas as mulheres a participar, né? Verdade. A gente precisa se cuidar e se defender. Não espere que ninguém faça isso por você. Não precisa de força, não precisa de autoconhecimentos em arte marcial, nada disso. Tem técnica. E a técnica supera a força, muitas vezes. Eu convido você a participar, a se cuidar, certo? Nossa, que legal! muito Muito bom. bom. E eu também faço esporte com o Breno. O Breno é faixa azul e eu tô da marrom para preta. Ô, glória! Eu sempre acompanhei ele e ele também, né? Muito bonito, né? O companheirismo, né? A gente tem uma relação bem bacana, né? Devido a tudo que a gente passou. É isso aí, é. A nossa Parceria, relação né? Muito de bom. parceria também, né? Fortalecida aí pela tá junto em tudo e com o apoio de Deus. Keila, eu tô aqui impactada com esse seu testemunho, porque é uma coisa assim muito tremenda que a gente não ouve falar muito. A gente só ouve falar em adultos, né? E eu vejo a mulher forte que você é, a mulher que persistiu e a mulher que nunca desistiu e olhou para Jesus e ele veio ao seu encontro. E eu queria que você deixasse uma palavra para essa preciosa aí que está passando por um momento difícil. Preciosas, vamos lá. Vamos. Quando nasce uma mãe, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. E ninguém espera ter um filho atípico. Não tem receita de bolo,
As pessoas esperam que você saiba o que fazer. Mas é difícil. E a gente tem que ir construindo o conhecimento. Mas não faça o que eu fiz, não espere. Busque ao Senhor. Eleve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vai vir o teu socorro. Eu demorei a buscar a igreja, Cristo, como eu deveria ter feito no início. Não faça isso. O fardo fica muito mais leve. É difícil ter um filho atípico. A gente não está preparado para isso. Mãe nenhuma está. Mãe nenhuma. Mas com Jesus, tudo fica mais leve, fica mais fácil. Então busca o Senhor. Busca o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Você vai conseguir, porque se eu conseguir, você também pode. Aleluia. Você também pode. As lutas vão vir. Vão, muitas. Teve hora de eu pensar em desistir, teve hora de eu pensar que eu não fosse suportar tanta dor. De não saber o que fazer, de não saber a quem recorrer. Mas uma certeza eu tenho. Deus estava comigo. Em todos os momentos eu tive a certeza do cuidado de Deus. Então hoje, eu entrego os problemas, eu entrego as dificuldades ao Senhor com muito mais facilidade. E isso diminui a ansiedade, diminui o seu sofrimento. Então, não se demore. Aleluia. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque com Deus tudo fica mais fácil, gente. E a gente não espere do outro. Muitas vezes, as mães atípicas, você vai ver, em sua maioria, elas estão na guerra sozinhas. É. Elas estão na guerra sozinha. A rede de apoio, às vezes, é falha, pouca, às vezes nenhuma. E você acha que você não vai conseguir. Você vai. E com Deus tudo fica mais fácil. Com o Senhor tudo fica mais fácil. O fardo fica mais leve. Então, é esse o recado que eu quero passar. Aleluia. Exaltado seja o força. nome do Senhor. Tenha força. Não deixe de lutar, não deixe de sonhar. Não se sinta culpada quando você se sentir feliz por algum motivo. É tão difícil, gente, que às vezes, quando eu me sentia feliz, eu me sentia culpada. Nossa. E eu sei que isso acontece com muitas de vocês que estão aí. Então, não deixem de sonhar, porque Deus é bom. E Ele quer o melhor para a sua vida. Aleluia. Aleluia, Deus. Então, sonhem. Mas sonhem com Jesus ali pertinho, no cuidado. Né? Que Deus possa estar cuidando de cada uma de vocês bem de perto. É o que eu peço. Aleluia. Assim como fez comigo e com o Breno. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Samanta. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em unidade, mais uma vez na Tua presença, rendemos gratidão a Ti pela oportunidade de crescermos diante desse testemunho, esse aprendizado que trouxe para nossas vidas, do cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, do detalhe que o Senhor tem direcionado para cada um de nós. Senhor, nós te pedimos, Pai, não desista de nós, seja conosco, Pai. Que esse recado de hoje invada o coração e a mente deste ouvinte, Pai. Que a partir de agora possa enxergar diferente cada dificuldade que se colocar diante de Ti. Porque buscando em Ti, o Senhor que é o Pai Criador, Pai zeloso, Pai que gera para nós cada detalhe. Senhor Deus, não desista de nós, seja conosco. Pai, hoje nós podemos aprender em Ti e contigo que buscando em Ti, buscando sincero socorro que vem do céu, o Senhor vem ao nosso encontro, que o Senhor alcance o nosso coração, alcance a nossa mente, que o Senhor traz o alívio, o Senhor traz o socorro, o Senhor traz o fôlego de alegria, o Senhor traz esse fardo que se torna leve. Pai, esteja conosco em cada detalhe de nossas vidas. Que a partir de agora
nós tenhamos esse aprendizado gravado na tábua do nosso coração. Que esse aprendizado seja lembrado a cada amanhecer, esse pedido de socorro, que o Senhor sempre está ao nosso lado, disposto a estar nos ajudando, disposto a nos entregar aquilo que o Senhor tem para nossas Amém, vidas. Senhor, aleluia. Pai, que possamos verdadeiramente aprender a pedir conselho, a pedir socorro, a pedir ajuda. A ajuda que vem do alto. Amém, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Fala, preciosa! Você que gostou desse episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com uma outra mulher, com uma outra preciosa para ser edificada também.